Oi, turma. Bom, hoje eu vou iniciar um novo trabalho. Todo mundo que me conhece sabe que eu faço um trabalho no YouTube com 4 canais. 3 são voltados para a doutrina espírita e um é voltado para a educação. E agora eu pretendo fazer o 5º trabalho, né, e manter esse trabalho até onde for possível, porque o momento não é muito propício, talvez, seguro, para a gente estar falando sobre o assunto. Mas chegou em mim este livro, Edificando a Nação. É do partido do Bolsonaro, não é pelo partido, já deixo claro que eu vou fazer a leitura, mesmo que tenha sido uma obra que vem do partido, quem manuseou, quem coordenou, quem trabalhou em razão do livro é que me interessa. E as pessoas que estão envolvidas são pessoas que eu, pelo menos até o momento, confio. Toda vez que eu falo de política é algo que parece que você está pisando em areia movediça, né? Você confia tanto numa pessoa, de repente ela te frustra. E aí tem até um parecer bíblico que fala assim: maldito o homem que acredita no homem. Mas eu, Patrícia, parto do princípio que alguém eu preciso acreditar. Que em alguém eu preciso crer que algo pode ser feito e mudado e transformado para melhor. Como professora, eu sempre procurei fazer meu melhor em sala de aula. Não fui perfeita, tive um monte de falha, porém, eu sempre me dediquei muito além do meu dever. Trabalhei com pessoas em parceria que sempre fizeram a mais. E todos, em geral, inclusive eu, sempre passamos por retaliação, por querer fazer mais, por querer fazer melhor, por querer fazer o que é certo. E o que é certo na filosofia é muito relativo, né? É que nem aquela dinâmica que você coloca duas pessoas, uma na frente da outra, uma mesa no centro, e coloca ali o número. Para quem está deste lado, o número é 9. Para quem está deste lado, o número se torna um 6. Então a verdade, ela acaba sendo mais ou menos isso, né? Ela é relativa aos olhos de quem vê e ao patamar de evolução, de conhecimento, de amadurecimento que cada um tem. Então não é fácil lidar com verdade, não é fácil lidar com vidas, não é fácil dirigir vidas, organizar essas vidas, não é fácil. Eu fui professora de OSPB, Organização Social e Política do Brasil, eu sou dessa época. Dei aula de educação moral e cívica, também sou dessa época. Onde na sala de aula você preparava o teu aluno para ter ética, para ter empatia, para ter civilidade, civismo, para ter conhecimento do que se passa no seu país e realmente você formar ali cidadãos conscientes e atuantes dos seus deveres. E mediante os seus deveres, aí você conquista os seus direitos. Porém, de 1995, quando veio a aprovação automática, em 92, quando caiu a Educação Moral e Cívica e o SPB, houve aí uma decadência do ensino. E essa decadência do ensino tá aí. A explosão de hoje, um monte de jovens inconsequentes, usuários. Eu fui vendo o pátio da escola se tornar um campo minado, onde diretores não tinham poder sobre as drogas dentro da escola, fechavam portões e deixavam a molecada no pátio se degladiar ou, como eu disse, usar os seus entorpecentes livremente, porque já não tinha mais como conter aquilo. Então eu cheguei a presenciar a decadência da educação a chegar neste ponto, que a droga veio para dentro da escola e não tinha mais como conter. Ah, mas não é só chamar a polícia? Não, não é só chamar a polícia. Não são, como eu falei, lidar com o ser humano, com organização de ser humano, não é fácil. Existe um sistema político
por trás de cada órgão, seja ele o órgão educacional, o órgão da saúde, o órgão do trânsito, todos os órgãos que são ministrados pelo órgão público superior, que é o Estado, seja ele o municipal, estadual, federal. Essa organização que vem de cima para baixo atinge quem? A família. Chega a um dado momento que não tem mais para onde correr. Você acorda de manhã, você abre o jornal e está lá. Houve aumento nos alimentos. O que você vai fazer contra isso? Você não pode fazer nada. Você vai ter que pagar mais e segurar mais dinheiro. Como que fala? Comer menos para ter um pouco mais de dinheiro. Você vai num posto de saúde, como eu fui, eu precisei utilizar, depois de tantos anos sem utilizar, teve um momento que eu precisei. A pessoa coleta teu sangue de qualquer jeito, some com teu sangue, o teu exame prescreve, não dá tempo de você levar no teu médico num possível retorno, e o prejudicado é você. E a quem você recorre? Ah, não, você pode denunciar, tá? Você denuncia, mas o funcionário vai continuar lá. O problema vai continuar lá, porque é uma organização que vem de cima para baixo e que não está tendo o quê? Uma supervisão, não está tendo uma fiscalização, então você vira as costas, as coisas continuam na mesma. Ou até pior, porque aí pode vir uma retaliação porque você disse que aconteceu tal fato contigo. O caso de você ouvir um vizinho com música no último volume, e aí vem aquela coisa, depois das 10 da noite é que ele deve parar. Não, vizinho com o som no último volume é a qualquer momento, qualquer hora do dia. Ele não pode fazer isso, porque ele está perturbando o outro. A Constituição, que é algo que ultimamente andam rasgando folhas dela, né? Ela diz o seguinte: o meu direito só vai até onde começa o direito do outro. Eu posso escutar minha música alta, desde que eu não influencie a vida do meu vizinho. Se ele estiver ouvindo a minha música, eu estou influenciando a vida dele, então já está errado. Eu devo ouvir música no último volume, mas com o fone. Eu posso ouvir, mas levar esse som aos outros, não. Pode ser música clássica ou funk, não interessa que tipo de música. Cada um deve estar no seu quadrado, cada um dentro de um respeito. E essa palavra respeito está fora de moda ultimamente, né? Todo mundo pode tudo, né? Meu corpo, minhas regras, eu ando pelada no meio da rua e tá tudo certo, porque eu é que mando em mim. Eu não posso controlar o olhar do outro. Realmente, eu não posso controlar o olhar do outro, mas eu posso respeitar o olhar do outro, não posso? E aí essa inversão de valores, essa decadência moral, essa decadência dos nossos princípios, inclusive da própria Constituição, que foi criada mediante eleições, votações, as quais o povo colocou no poder representantes que chegassem lá e colocassem as suas ideias, os seus ideais, o que é bom para uma sociedade em comum. E tudo isso virou lei. E as leis, como eu disse, parece que estão sendo meia ignoradas ou rasgadas, deixadas de lado, e vamos fazer de acordo com a conveniência. Então, mediante algumas coisas que vêm acontecendo, e não é de hoje, não é dessa administração, seja ela federal, municipal, estadual, não estou falando do político atual, eu estou falando de um histórico que eu venho acompanhando. E como mãe, como professora que eu sou, eu estou vendo o mundo lá fora de perna para o ar, devido a uma série de questões sobre princípios e valores. Então, se as pessoas tiverem pelo menos uma bagagem de princípios e valores que norteiam o bem comum, a convivência social, familiar, profissional, talvez isso possa colaborar para um momento diferente do qual a gente espera, né? É aquela história, você só passou pela vida se você plantou uma árvore, escreveu um livro e se você fez alguma obra que alguém vai lembrar de você. Eu plantei várias árvores, porém plantei em terreno escolar. Então, terreno escolar é aquilo, né? De 10 árvores por ano que você planta, talvez sobreviva uma, porque a molecada pisa em cima
dos brotos. Eu não escrevi livros, porém eu pretendo ler bastante até o dia que eu tiver que ir embora desse planetinha doido. Enquanto eu estiver lendo, eu espero deixar registros dessas leituras que possam colaborar com a vida de outras pessoas. A ideia é essa, é despertar a consciência, despertar a nossa missão aqui, o que nós devemos ou podemos fazer para que as coisas não se agravem cada vez mais, como estão se agravando. Isso independe de partido, deixo bem claro e volto a repetir, né? Isso independe de partido. Agora, tem pessoas que me acusam que eu tenho político de estimação. Beleza, podem falar à vontade e eu não tô nem aí. Eu tenho um político de estimação, então. E esse político é um só, Bolsonaro. O que ele escolhe, o que ele determina, mediante a situação atual, talvez não seja bem o meu gosto, o que eu acredito. Mas eu respeito, porque eu respeito demais o Bolsonaro. Eu vou ficar falando de Bolsonaro do começo ao fim do vídeo? Não. É porque alguém ainda vai ficar procurando na minha rede social para saber se eu tenho algum político e tal. Então, estou sendo clara. Eu sempre sou muito transparente naquilo que eu faço. Eu tenho um político. E se quiserem dizer que é um político de estimação, então que diga. Porque ele é o único que eu acredito. Se um dia falhar, e como eu falei no início do vídeo, maldito homem que acredita no homem, de repente ele pode falhar em coisas que eu falo, poxa, eu não esperava isso dele. Normal, ele também é um ser humano. Ele pode falhar, eu também dou esse direito a ele porque eu também falho. Então eu não posso apontar o dedo se eu também sou cheia de falha. Mas até o momento ele não me frustrou em absolutamente nada, pelo contrário, eu admiro cada vez mais. Sua companheira, a Michele, eu não tenho o que dizer. Ah, não, mas a família, não sei o quê. Eu não tenho o que dizer. O que eu acompanho dessa mulher é que ela é companheira dele o tempo todo, que ela está do lado dele o tempo todo. Inclusive, esse livro veio com uma dedicatória dela para mim. Então, assim, eu sou eternamente grata pelo carinho. Não me conhecem pessoalmente, não sabem quem eu sou. Esse livro foi feito a dedicatória certamente para centenas de pessoas, não tem nem meu nome, mas veio com a letrinha dela aqui. Isso para mim é uma alegria. Aí, eu não tô aqui para tomar pedrada, mas sei que em alguns momentos eu vou tomar, também não me importa. Cada um entra na internet e fala aquilo que quer. Eu tenho o meu espaço e eu vou falar aquilo que eu acho que é necessário falar. Quem quiser, me ouça. Quem não quer, é simples, é só não ouvir. Não precisa ficar debatendo, eu não estou aqui para debater. E aí, eu pegando este livro, falando, né, sobre edificar uma nação, veio de acordo com os princípios que eu acho que estão sendo perdidos. Da população se deixar entregar o seu maior tesouro, a sua vida, em razão do toma lá da cá. Sempre foi assim. Não estou dizendo que isso é de agora. Sempre foi assim. Num país de banguelo, o cara oferece dentadura, ele ganha voto. Num país onde as pessoas não querem trabalhar, dá Bolsa Família, ganha voto. Hoje está sendo... Hoje não, acho que desde do dia 1º, se eu não me engano. Dia 1º foi feriado. Mas essa semana foi iniciado, né, um novo projeto de lei aí que tá pegando no pé de muita gente. O atestado médico. Tem muita gente que tá surtando porque não pode pegar atestado médico. Olha, eu vou no médico, passando mal, ele vai me mandar voltar pro trabalho. O médico, ele é capaz de detectar quando o negócio é grave. Só que o atestado médico, ele virou um toma lá da cá. Você leva uma caixinha de bombom para o teu médico particular e ele faz um atestado de 1, 2, 3 dias. Você pega, inclusive, um período de férias aí de 15 dias, né, de licença, através do conhecimento que você tem com o seu médico. Muitas pessoas fizeram amizade com o médico e conseguem ficar afastados do serviço por dias, lesando o proprietário, o patrão. Lesando, no meu caso, né,
professora lesando 40 crianças numa sala de aula. Quantas vezes eu vi professor mais faltar do que aparecer em sala de aula? Por atestados médicos. Então, assim, a questão é conter a quantidade de atestado que é dado, não é questionar quem está doente e quem não está. O médico sabe exatamente quem precisa ficar em casa. Tem que ser algo sério, porque senão o médico vai começar a ter problema. Se ele começar a dar atestado demais, vão pegar no pé dele. Isso eu achei bom, é conter o excesso. Agora, tem coisas que nós pagamos em excesso e não é contido, por falta de conhecimento. Ah, mandaram fazer, eu sou obrigada a fazer. Tem um monte de pedágio esparramado para tudo que é lugar. Tá, e o dinheiro desse pedágio está sendo investido? Você sabe cobrar isso? Porque eles cobram o teu pedágio, mas você cobra a melhoria do asfalto, da rodovia, a segurança. Nós só temos obrigações em dados momentos que nós não sabemos nem por que estamos fazendo. Simplesmente fazemos. Estamos sendo podados de todas as formas. Tem coisa que você escreve na internet, quando vê você está recebendo uma notificação que o teu Face, o teu Instagram pode ser fechado. Por isso que eu digo, fazer um trabalho como esse que eu estou querendo, pode ser que eu consiga e pode ser que não, porque estamos vivendo um momento de crise, não só cultural, não só de valores, uma crise política, econômica, uma crise de liberdade de expressão. Por mais que todo mundo possa falar, tem coisas que não se pode. E aí é que tá. Eu quero que chegue às pessoas a visão que geralmente não chega. Porque fica aquela coisa na internet, né? Direita e esquerda brigando, se acusando mutuamente. Mas os bastidores do que ocorre são poucas pessoas que têm o tal do peito, né? Para ir lá e denunciar. E eu não estou aqui para fazer denúncia também, não. Mas estou aqui para alertar. O trabalho que eu pretendo fazer é o de alertar. Como o livro diz, edificando, é estudando, para ver o que é possível no meu dia a dia fazer e cobrar aquilo que é certo, aquilo que é errado, ter uma visão de mudança real. E não daquela mudança utópica que, eu espero que 2026 seja um ano bom. Tá, o ano vai ser bom. Ele é feito por Deus. Tudo que é feito por Deus é maravilhoso. O ano já está garantido, é excelente. Mas e você? Vai ser bom para o ano? Você vai fazer por onde o seu ano ser bom? Você vai fazer por onde o ano do seu amigo, do seu filho, das pessoas com quem você convive no trabalho? Você vai fazer algo para tudo isso ser bom? Então, é muito falatório e atitude. Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Aqui eu vou tentar trazer para vocês isso através das leituras. Eu não conheço o livro, mas já dei uma olhada na parte inicial, na apresentação, e me identifiquei com a apresentação. Por isso que eu falo, até onde eu concordar, eu vou estar fazendo. Até onde eu não for podada, eu vou estar fazendo o trabalho. Mas, se no decorrer do caminho eu falar assim, não, tem coisas que está aqui que eu não concordo, tal, eu também vou dizer, não concordo. Pode ficar tranquilo quanto a isso, porque aí é minha opinião, é meu canal, e as pessoas que entrarem para comentar, eu espero que entrem para fazer comentários providentes, pontuais, né? Sem querer debater, faltar com respeito, porque isso também se faz todo dia e não chega em lugar nenhum. A ideia do trabalho não é essa. A ideia do trabalho é que a gente chegue numa conclusão. O que eu posso fazer? Não é o que o meu deputado, o meu vereador, talvez aqui a gente vai ter alguns momentos que nós vamos saber as portas que nós podemos entrar até chegar nessas pessoas, mas para mim não é o fundamental. O fundamental para mim é edificar, é crescer, é aprender
e saber me posicionar diante das circunstâncias. Não deixar a vida me levar, não deixar tudo que está acontecendo do tipo assim, não vale a pena debater, não quero saber. Tem gente que fala assim, eu não quero saber, né? Cada um. Ai de mim se não sair de manhã, trabalhar e ganhar meu dinheiro, porque ninguém vai pagar minhas contas. E não é bem assim. Quando você se depara com serviços públicos ruins, quando você se depara que você tem que ir lá a cada 4 anos enfrentar uma fila horrível para você votar e nem o teu voto servir de nada, porque o representante que você colocou não atua de acordo com como você gostaria, ou ele não tem poder porque não tem cobrança, não tem apoio. Então nós somos o Brasil, nós somos a população que precisa do serviço de alguns que representam nossas ideias e que fazem a nossa vida caminhar. Somos nós que votamos, somos nós que colocamos os representantes e, no entanto, que tipo de representante nós estamos colocando? Eu levava minhas crianças para museu, eu levava minhas crianças para quartéis, eu levava minhas crianças para lugares que tem cultura, que tem meio ambiente. Eu não levava para passear à toa. Às vezes, eu andando pela Avenida Paulista, quando levava para algum lugar, né, os meus alunos para fazer uma visita, eu passava na frente do MASP. E quando me dava uns 5 minutos, mesmo sem programar nada, dava tempo, eu falava para o motorista, para um pouquinho no MASP ali, eu vou entrar com as crianças só para dar uma olhadinha nas obras. É coisa rápida. Teve um ano que eu passei na porta do MASP e pensei, será que eu vou? Será que eu não vou? Graças a Deus, aquele dia eu não entrei. Porque quando eu cheguei em casa, foi coisa assim inacreditável. Foi eu chegar em casa e eu ter a notícia que estava tendo uma exposição no MASP com um homem pelado, aonde crianças poderiam tocar naquele homem. Já pensou eu com 40 crianças entrando no MASP dando de cara com um homem pelado? O que eu ia fazer ali? Como que eu ia explicar isso para os pais? Não estava nada programado, eu não sabia o que estava acontecendo lá, eu só ia entrar por curiosidade, para fazer mais um passeio com eles. E por Deus que eu não fiz. Aí a gente fala, isso é cultura? Né? Vocês entram num ambiente que está tendo uma exposição, que é enxertada dinheiro do governo, que é o nosso imposto que está ali. Aí lá dentro da exposição está um monte de caricaturas pornográficas, né, de promiscuidade. Ah, não, isso daí é para poder refletir, isso aí é para poder ampliar o conhecimento. Em quê? Você entra lá com jovens de 14, 15 anos, que já estão com os hormônios à flor da pele, e vê aquelas caricaturas, eles vão fazer, no mínimo, é dar risada. Vai ampliar o que o conhecimento dessa criançada? Na mesma época, teve segundo eles, uma peça de teatro, né? uma obra cultural, muito dinheiro envolvido, onde pessoas peladas também, em círculo, agachadas em quatro, uma cheirando a outra. Esses dias eu vi uma moça fazendo uma exibição fenomenal na parte da cultura. Ela gritava, pulava e se entortava toda e dizia que aquilo ali era cultura. Então, assim, nós estamos passando por um problema muito sério em relação a princípios e valores. O que os seus filhos estão assistindo, o que eles estão jogando. Está cheio de pedófilo por trás de uma tela de computador, de celular, jogando com teu filho. Porque não tem o mínimo de filtro, nenhum tipo de trabalho governamental que vigie e fiscalize essas linhas. E os próprios pais deixam a cargo da internet criar seus filhos, faltando valores de um lado e do outro. É isso que eu pretendo estar levando aqui no canal. Levantando algumas questões baseadas no livro, pode ser que hora eu até saia do livro, não fique só nos assuntos dele, mas o canal vai ser voltado para isso. E eu espero que dê certo, espero que pessoas apoiem, espero que sirva, né? Como professora de USPB Educação Moral, eu consegui bastante em tão pouco tempo, né? Que eu fiquei muito pouco tempo dando aula dessas disciplinas, até o Covas acabar com elas.
em 92, mas o pouco tempo que eu fiquei com elas, eu me sentia muito confortável de trabalhar com os meus alunos que vivenciavam isso. Princípios e valores. Esses, de fato, são o que norteiam o bem comum, a convivência comum. Então, a gente vai estar vendo no canal, baseado neste livro, né? Edificando a Nação, Princípios e Valores.